like a Hellcat. Olá, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Eu estou morrendo de saudade, eu e a tia Sandy. E hoje, aula de matemática, sejam muito bem-vindos. Vai começar mais uma aulinha de matemática. E a primeira coisa que vocês terão que fazer é copiar os problemas que a tia mandou para vocês, as fotos, certo? Que eu vou estar ajudando vocês a interpretar e armar os cálculos dos problemas. Combinado? Então agora vocês vão dar uma pausa no vídeo, copiar todos os problemas, deixando espaço para os cálculos e para a resposta, e a tia vai estar auxiliando vocês. Vamos lá? Então, vamos à nossa aulinha de matemática. Com os problemas todos copiados no caderno, pessoal, nós vamos começar lendo, prestando bastante atenção, tá? Matemática não é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil, a gente só precisa ler com atenção, focar no que nós estamos fazendo. Na número 1 diz o seguinte: na prateleira de um supermercado havia 1.304 produtos. O funcionário colocou mais 259 produtos. Qual é o total? Bom, aqui tá muito fácil, né, pessoal, da gente saber qual operação nós temos que fazer, utilizar para saber esse cálculo, o resultado desse cálculo. Já está falando aqui em mais. Então, nós vamos fazer um cálculo de adição. E ainda pergunta qual é o total. Lembra? O nome do resultado do cálculo de adição? Soma ou total. Então, vai ficar assim: 1.304 mais 259. Olha como é que a tia fez. Coloquei número abaixo de número. Lembra daquilo que a tia falou? Número abaixo de número para não ter erro. Então, o cálculo ficará 1.304 mais 259. Pessoal, a resolução, ou seja, a resposta, vocês é que terão que fazer, tá bom? Vocês farão o cálculo e colocarão a resposta, tá? Não esqueçam de escrever. Qual é o total? O total é, e vai dizer o resultado que der aqui, nesse cálculo. Vamos para número 2. A cidade de Lagos Lindos foi fundada no ano de 1165. Bom, então aqui eu já tenho este número aqui. A prefeitura está preparando uma grande festa para 2022. Quantos anos a cidade de Lagos Lindos completará nessa ocasião, neste ano de 2022? Então, para nós sabermos quantos anos a cidade terá lá no ano de 2022, nós teremos que colocar aqui 2022, tá? Menos 1165. 165. Número abaixo de número, tá? Então, aqui, ó, nós temos que fazer um cálculo de subtração para chegar no resultado, para chegar no número de anos, né? Para a gente saber quantos anos a cidade de Lagos Lindos vai estar fazendo no ano de 2022, tá? A pergunta é: quantos anos a cidade de Lagos Lindos completará nessa ocasião? Nessa ocasião, a cidade de Lagos Lindos completará, e aí vocês vão colocar o resultado aqui, certinho? Número 3. A cidade, ainda vamos falar sobre a cidade de Lagos Lindos. No ano de sua fundação, que tá falando lá, ó, no primeiro probleminha, que foi no ano de 1165, ela tinha 594 habitantes, bem pouquinhas pessoas, né? Lá no começo. Em 2020, a população havia aumentado em 4.183 habitantes.
qual é a população de Lagos Lindos em 2020. Então, vai ficar assim o cálculo, né? 4.183, que é atualmente, né, no ano de 2020, é o número de habitantes que tem a cidade, e mais 594, que é o número de habitantes que tinha no início, né, da fundação da cidade. Então, é um cálculo de adição. Não esqueçam da resposta, que a perguntinha é, vamos ver, é a população de Lagos Lindos. Aí vocês vão escrever, a população de Lagos Lindos é o resultado que der aqui, tá? Em 2020. Número 4. Fabrício possui R$ 3.570 em sua poupança. Segunda-feira, ele irá depositar mais R$ 550. Qual será o saldo da poupança de Fabrício depois do depósito? Bom, já está falando aqui pra gente, né, pessoal? Quando a gente lê o probleminha, a gente precisa estar atento às palavras. Como está falando em mais, né? Ele já tinha esse valor aqui na poupança e segunda-feira ele irá depositar mais R$ 550, com quanto ele ficará? Então, aqui é evidente que nós temos que fazer um cálculo de adição. Então, nós vamos colocar lá 3.570 mais 550. Tá vendo, pessoal, que a tia tá tendo cuidado de colocar os números um abaixo do outro, tá? Para não dar erro. Então, é isso. A pergunta é, qual será o saldo da poupança de Fabrício depois do depósito? O saldo da poupança de Fabrício depois do depósito será o resultado que der aqui. Número 5. O pé de tangerina do tio de Amanda floresceu e nasceram 224 tangerinas. Deu uma ventania e caíram 78 tangerinas. Quantas frutas ainda estão no pé de tangerina? Bom, agora olha só a interpretação. Imaginem a história, imaginem o probleminha. Lá no pé de tangerina do tio de Amanda, floresceu e nasceram 224 tangerinas. Então, imaginem, né, a árvore cheia de frutas. Deu uma ventania e caíram, ou seja, diminuiu a quantidade de frutas que tinha na árvore. Então, de 224, nós vamos tirar, ou seja, menos, nós vamos subtrair 78. Então, nosso cálculo vai ficar 224 menos 78. Esse é o nosso cálculo, um cálculo de subtração. Quantas frutas ainda estão no pé de tangerina? Ainda estão no pé de tangerina. Aí, vai colocar o resultado que der aqui. Probleminha de número 6. Márcia ganhou R$ 1.000 de seu avô. Comprou uma bicicleta no valor de R$ 357. Qual será o troco que Márcia irá receber? Bom, imaginem, né, que a Márcia ganhou R$ 1.000. E desses R$ 1.000, ela gastou, ou seja, menos, né? Ela subtraiu desses R$ 1.000 este valor aqui, 357, para comprar uma bicicleta. Então, nós temos mais um cálculo de subtração. A gente vai fazer aqui em cima, no espacinho aqui, 3 zeros, menos 357. Este é o cálculo, tá, pessoal? E a pergunta é, qual será o troco que Márcia irá receber? A resposta, o troco que Márcia irá receber é de tantos reais. Aí, o resultado que der aqui.
Questão de número 7. Uma escola tem 3.000 alunos. Desses, 1.680 são meninas. Quantos são os meninos nessa escola? Bom, o total de alunos entre meninas e meninos é 3.000. Coloquem aí 3.000, tá? Desses 3.000, 1.680 são meninas. Então, eu tenho que tirar esse número, essas meninas, para saber que o resultado é o número de meninos, né? Se esse número aqui são meninas, o resultado desta continha será o número de meninos, né? Então, quantos são os meninos nessa escola? Resposta: nessa escola são, o resultado, meninos. Número 8. Renata comprou uma motocicleta no valor de R$ 5.300. R$ 5.300 foi o valor da motocicleta que ela comprou. Após algum tempo, ela vendeu sua motocicleta por R$ 3.500. Reparem que ela comprou por R$ 5.300, mais cara, né? E quando ela vendeu mais barata, ó, R$ 3.500. De quanto foi seu prejuízo? Então, nós temos que colocar 5.300 menos 3.500, que foi o valor que ela vendeu a motocicleta. Então, a diferença aqui, então, o resultado vai ser o prejuízo dela, né? Por quê? Porque ela comprou por este valor e vendeu por bem menos. Então, ela teve um prejuízo, né? Por quanto foi o prejuízo? Seu prejuízo foi de... Aí, vocês vão colocar o resultado que der aqui no cálculo. Atividade 9, probleminha 9. Na padaria Pão Gostoso, há 256 biscoitos de nata e 314 biscoitos de coco. Qual é a diferença entre os biscoitos de nata e os de coco? Bom, aqui também está falando pra gente, dando uma dica, né? Quanto à operação que nós devemos usar. Que neste caso, quando fala em diferença, né, a gente lembra que diferença é o nome do termo que a gente usa lá na subtração, né? Na verdade, o resultado da subtração é diferença, resto ou diferença, lembra? Então, nós temos que pegar este número, que é o maior, né? Quando nós vamos fazer uma subtração, nós temos que sempre colocar o maior em cima, 314, menos 256, o numeral menor embaixo, tá, pessoal? O resultado aqui é a diferença, então, entre os biscoitos de nata e os de coco. E aí, nós vamos escrever a resposta. A diferença entre os biscoitos de nata e os de coco é de tanto, né? A respostinha aqui. Probleminha número 10. Na coleção de chaveiros de Ricardo, há 1.376 chaveiros de metal e 2.425 chaveiros de plástico. Letra A. Aqui nós temos que fazer dois cálculos, tá? Nós temos A e B. Vamos para a letra A. Quantos chaveiros de plástico há mais que os de metal? Bom, então eu quero saber uma diferença, né, de números aí. Então, se há uma diferença, eu preciso fazer uma subtração. Então, vou colocar aqui letra A e o cálculo da letra A, que é 2.425
425 menos, né, porque a gente quer saber uma diferença, 1.376. O resultado deste cálculo aqui é a nossa resposta da letra A. Na letra B, vou colocar aqui do ladinho, na letra B. Quantos chaveiros ele tem ao todo? Bom, agora, diferente desse cálculo aqui, que é de subtração, quando nós queremos saber ao todo, o total, então nós temos que fazer uma adição. Então, nós vamos fazer, só vamos mudar o sinal, né, gente? Então, vamos lá, 2.425 mais 1.376. Sendo assim, eu vou encontrar a resposta da letra B. Quantos chaveiros ele tem ao todo? Ele tem ao todo a respostinha que encontrarem. Então, é isso, meus amores. Espero que a tia tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham dado um like na nossa aula. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, manda um zapzinho pra tia, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!